você, a gente está dentro do Fábrica de Valores e hoje a gente vai conhecer uma história muito legal. O Coronel Araújo Gomes, que é comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, que nos dá muito orgulho de estar aqui no Fábrica. E, cara, ele tem uma das histórias mais legais que eu já entrevistei aqui no Fábrica. Primeiro, história de começar muito cedo e acabou de falar uma frase antes aqui pra mim, que eu acho que deveria orientar todo mundo de sucesso. Eu sempre soube que eu queria ser na vida. Mas, de qualquer forma, Coronel, eu quero agradecer ao senhor, tá? Como é que começou essa paixão por ser policial? Em primeiro lugar, assim, é um prazer enorme poder estar falando com você, porque falar com pessoas que estão descobrindo a mesma vocação que eu sempre é um prazer imenso, porque dá a certeza da continuidade, não da profissão, porque a nossa profissão nunca vai acabar, mas a continuidade da paixão, né? De pessoas que toquem as coisas que eu toco, façam as coisas que eu faço, sentindo as coisas que eu sinto. Na verdade, eu desde pequeno sempre soube, eu venho de uma família de policiais, desenvolvi atividades parecidas como garoto, né? Os meus hobbies eram acampar e tal. E logo que eu saí do então segundo grau, hoje chama nível médio, fui direto para a academia e desde então só fiz isso. Ser policial é a única coisa que eu fiz até hoje como profissão e é o que eu sei fazer. Ah, legal. E o Coronel, olha, tem muita gente que tem dúvida. Hoje nós temos duas formas de inserção na Polícia Militar. A inserção via oficialato e a inserção via praça. Como é que funciona lá em Santa Catarina essas duas vias de inserções? Então, Santa Catarina também tem duas carreiras, a carreira de praças e a carreira de oficiais. Na carreira de praças o acesso é único, como soldado, sendo que em Santa Catarina você precisa ter curso superior. Em qualquer atividade de qualquer natureza, mas precisa ter o curso superior. E para ser oficial, você precisa ser formado em Direito. O curso de soldados, ele se completa em 9 meses, um ano letivo, incluindo o estágio, e o curso de oficiais em 2 anos. Ah, legal. E na carreira de soldado, ele entra em soldado, ele consegue chegar a qual topo da carreira, dado a estrutura? Legal. A carreira em Santa Catarina, ela é uma carreira com uma fluidez muito grande. Então, as pessoas têm regras de ascensão muito claras, muito objetivas e tem uma perspectiva de chegar ao final da carreira muito controlada. Você entra como soldado e você segue a carreira até subtenente, que é o último posto da carreira de praça. Em Santa Catarina, diferente de outros estados, nós não temos a possibilidade do praça se tornar, ainda dentro da corporação, oficial. Que é o chamado QOA. Que é o QOA, o quadro de oficiais administrativos, mas tem uma diferença de outros estados. Quando você vai fazer o curso de oficiais em Santa Catarina, como civil, a idade máxima é 30 anos. Se você é da tropa, não tem idade máxima. Lá em Santa Catarina, houve um choque de realidade para quem conhece outras instituições, mas não fazendo juízo de valor. Mas de Santa Catarina, propriamente dito, eu vi todo mundo com muito orgulho, todo mundo com muita vontade. Tive alunos lá que eu falei, e aí, cara, vai continuar estudando? Ele falou, me achei. Como é que vocês conseguiram gerar essa paixão interna em ser policial militar de Santa Catarina? Cara, em primeiro lugar, assim, parabéns pela tua sensibilidade. Nós terminamos uma pesquisa agora com a Universidade do Estado de Santa Catarina, com 6.800 policiais. Nessa pesquisa, nós avaliamos 3 tipos de vínculos dos nossos policiais com a corporação. Os nossos resultados deram que a nossa tropa tem um alto grau de comprometimento, ou seja, ela acredita na instituição, ela tem um alto grau de consentimento, ela acredita que as regras são justas e são bem aplicadas, e um baixo grau de entrincheiramento. Há poucos policiais que estão lá por falta de opção ou esperando coisa melhor. Eu costumo dizer que nós investimos lá em 3 palavras que eu trouxe da doutrina de algumas forças militares internacionais. People, Power and Proud. A gente investe em pessoas, garante que elas tenham chance de ascender, garante que elas tenham bons equipamentos, que tenham um ambiente saudável de trabalho. Você deve ter percebido também que, embora a gente seja muito disciplinado, militarizado, o relacionamento de respeito mútuo, independente da graduação ou do posto, é muito forte. Investe no empoderamento do policial da ponta. Seja o empoderamento legal, nós fazemos coisas que outras corporações não fazem, o nosso policial faz o termo circunstanciado, faz o boletim de ocorrência, ele tem o poder, na maioria das cidades, de fazer o fechamento de casas noturnas, fazer interdições, seja o empoderamento de equipamentos, acesso a armas, equipamentos tecnológicos, seja o empoderamento que ele tem pelo conhecimento e o treinamento. Mas você tocou no último, que é o mais importante, que é o orgulho.
Então nós somos uma tropa formada por homens e mulheres que gostam do que são, gostam do que fazem, gostam de se verem importantes, como conseguem se enxergar numa corporação como a nossa, gostam de se sentirem reconhecidos por isso e que por isso, na esmagadora maioria, tem lá uma profissão, uma vocação e não só um emprego. Ah, legal. E assim, coronel, pra gente que está falando para pessoas que efetivamente têm a paixão de ser policial, e eu costumo sempre contar na internet, ou quando a gente dá palestra, eu sempre digo o seguinte, olha, as pessoas me perguntam, pô, Evandro, como é que foi ser policial por tanto tempo, depois de você ir para o sistema federal, como é que funcionou essa transição? Eu sempre digo o seguinte, eu queria que o senhor ou discordasse ou reforçasse. Eu falo para os meninos, olha, quando você entra para ser policial, seja militar, civil, federal, independente da sua força, você tem que ir para doação, né? A gente vai para efetivamente ter aquela sensação que está fazendo a diferença. E eu sempre peço aos garotos, falo, cara, se você não tiver como última opção, você precisar trocar o seu poder laboral por dinheiro, escolha outra profissão, porque se você for por dinheiro, por melhor que pague, cara, você vai se decepcionar numa profissão que é mais entrega e menos troca, na verdade, porque você se entrega muito mais do que você recebe. O que você, coronel, hoje, se você pudesse falar para uma nova tropa que está vindo para trabalhar na Polícia Militar de Santa Catarina, o que você esperaria, tanto dos praças quanto dos oficiais que quisessem inserir especificamente para trabalhar com você lá? Assim, ó, bom raciocínio você faz, né? Na verdade, há algumas condições que são absolutamente fundamentais. Você consegue melhorar o condicionamento físico das pessoas. Você consegue ensinar para elas coisas que elas não sabem e você consegue treiná-las para executarem coisas que elas não executariam. Só que nada substitui a paixão. A paixão faz toda a diferença. Então, o que eu costumo dizer sobre a carreira policial é que você vai encontrar um ambiente de camaradagem, você vai fazer amigos para o resto da vida, porque vocês compartilham junto coisas que outras pessoas não compartilham. Na verdade, se tem uma característica da profissão do policial, de policial de rua, é que você vive numa única noite experiências em grande número que para a maioria das pessoas, se ela experimentasse uma vezinha só, ia ser a história da vida delas pelo resto da vida. Nós somos uma corporação onde ninguém viaja de graça. Então, uma organização policial militar como a nossa, ninguém paga meia entrada. Ou você entra por inteiro, ou os teus dias serão curtos lá. Não porque a gente vai querer que você saia, mas é porque se não for 100% não rola, não funciona. O que a gente vê de bacana é que muita gente faz o processo inverso. Muita gente entra por causa do salário, que não é ruim, por causa da segurança jurídica, que é razoável, por causa da perspectiva de promoção, que é muito bacana. Nós somos uma instituição democrática, onde as regras são claras e as pessoas crescem por meritocracia. As pessoas entram pensando que vão usar a corporação, mas rapidamente a intensidade com que a gente faz e vive as coisas, as captura e a gente em poucos meses tem mais alguém apaixonado pelo que faz. Legal. Ó, eu quero agradecer no Fábrica de Valores aqui a presença do Coronel Araújo Gomes. E olha, Coronel, vou dizer um negócio para o senhor. Depois que a gente teve essa mudança